Pergunta se jejum de dopamina funciona. Que beleza de Ah. Já coisa. começa assim. Né, então, eu não sei, na verdade, eu não sei o que chama de jejum de dopamina, porque, assim, bem ou mal, né, é que tem coisas que a gente não precisa entender totalmente, porque eu sempre gosto de falar, eu não sou neurocientista, eu não sou cientista, aliás, né, e eu também não sou youtuber, eu sou médico. Né? E a medicina, e isso eu falo porque eu aprendi assim na faculdade, eu vi o Drauzio Varela falando esses dias, porque também ele deve ter aprendido na mesma faculdade, porque a gente tem uma aula sobre isso, que a medicina ela não é uma ciência, ela é uma arte. Mas por que é uma arte? A gente faz pintura. Não, arte no sentido de agir, né? A gente é prático aquilo, a gente pega o que tem de conhecimento, mas a gente tem que agir para fazer aquele paciente melhorar, né? Então, a ideia é que toda teoria, eu falo de boas teorias, o inferno está cheio. A gente tem que pegar a teoria que tem evidências, né, científicas, porque senão não funciona, senão aquilo é perigoso e aquilo depende de sorte. Mas você junto com a sua experiência, mas em última análise, o que você quer é o quê? É fazer com que a pessoa melhore aquilo que está atrapalhando a vida. Por quê? Porque quando você vai lá, né, você pode falar o que você quiser da dopamina, mas quem receita, né, o Venvance, a Ritalina, a receita amarela lá, e quem a mãe vai ligar depois, ou o próprio paciente, para falar o que está acontecendo, é ele. E aí, se a teoria não funcionar, a gente muda a teoria, né? Então, isso eu gosto só de deixar claro, porque igual ontem, né, eu fiz um vídeo sobre a serotonina, aí o pessoal falou, mas eu não concordo, assim, tal. Eu falei, não, mas não precisa concordar. É só porque 50% das pessoas com depressão não melhoram quando tomam um antidepressivo com serotonina. Então a gente tem que ver alguma outra coisa, né? E aí, falando então da dopamina, né? Já dando esse adendo, né? Bom, fato é que a gente tem um sistema nervoso que ele não é químico, ele é elétrico. Né? E isso é uma coisa que é um pouco meio óbvio, né? Mas a gente não está muito ligado nisso. Mas, por exemplo, se a gente, né, pega ali, pá, bate no dedo, a gente vai sentir isso no nosso córtex motor aqui, que tem uma areazinha. Mas imagina se tivesse que ter uma química que passa daqui até aqui, aqui para lá. Isso nunca que eu ia sentir, né? Porque tem o quê? Tem um impulso elétrico, é um fio, é como se fosse um fio. Só que a gente tem um fio que é muito mais legal, porque não é um circuito elétrico fechado. É como se fossem, assim, né, fios de eletricidade, só que eles têm como se fossem umas válvulas, uns disjuntores. Para quê? Para a gente poder ir para um caminho ou para o outro, dependendo do ambiente. Esses disjuntores, que é uma metáfora, né, a gente pode chamar de sinapses. Então, as sinapses, que são um fio não gruda no outro. E é isso que vai determinar se você se a eletricidade vai para um lado ou para o outro, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a parte química ela é importante, com certeza. Porque, afinal de contas, né, a gente vai influenciar ela. Mas ela nunca vai substituir, ela não é onde que o caminho anda. Ou seja, não é ela, nenhuma química faz a gente mudar o comportamento por si só. Por quê? Porque para mudar o comportamento é elétrico. E o que acontece? Nós temos algo que todo mundo fala da neuroplasticidade, né? É muito bacana. Tem vários tipos de neuroplasticidade, não vou entrar nisso e também não sou assim de saber detalhes de outros tipos, mas neuroplasticidade que é útil para a nossa vida, basicamente ela é chamada de Experience Dependent Neuroplasticity, ou seja, o sistema nervoso ele é feito da experiência para a experiência. A única coisa que é capaz de causar uma memória, uma mudança permanente, é o comportamento. Então, todas as outras substâncias que a gente ouve, serotonina, dopamina, noradrenalina, glutamato, GABA, tem a própria histamina e tem mais 300 outros neurotransmissores, eles servem para facilitar caminhos, mas nada acontece se a gente não tiver essa ação repetida, direcionada e focada. Então, eu gosto só de dizer isso, porque senão a gente coloca na química um valor que ela não tem. E qual que é o problema disso? O problema é que a pessoa que está sentindo, por exemplo, um quadro de, enfim, depressão, de ansiedade, de TDAH, de insônia, ou mesmo aquela pessoa que tem basicamente uma dificuldade de energia, porque está com uma série de questões do mundo de hoje. Ela tenta algo e aí ela tem essa explicação. Isso não melhora. Qual é a outra explicação que a gente tem? Quer dizer que então é porque eu sou vagabundo mesmo, né? Dito isso, jejum de dopamina eu não sei o que quer dizer, porque a gente não consegue ficar sem dopamina no cérebro, né? E para não ser muito chato, assim, eu fiz um vídeo sobre isso, mas assim, dopamina, ela tem
trajetos, tem circuitos, então, né? Tem alguns circuitos que são preferivelmente dopaminérgicos, outros serotoninérgicos. A dopamina, ela atua em 4 circuitos. Tem um só que é interessante para a gente, que é o mesocortical, que é quando a gente coloca a dopamina na área pré-frontal, que ajuda o quê? A gente a ficar prestando atenção numa coisa por um tempo sustentado e, principalmente, alternar a atenção com outras coisas para resolver um problema. Isso é em uma área, num receptor chamado D1. Agora, em outras coisas, ela só vai fazer coisa que não vai ser legal. Por quê? Porque num outro circuito, no D3, ela vai deixar a gente com ânimo, mas se ficar demais, a gente vai ficar agitado e a gente não para quieto. Na outra, que é o D2, ela vai para coisas que dão prazeres rápidos e alívios rápidos, que são os vícios. Então, um excesso de dopamina nessa área faz com que a gente fique com um comportamento muito impulsivo. E isso faz com que o nosso córtex pré-frontal atrofie. Porque quando a gente fica em comportamentos muito impulsivos, que dão prazer rápido, isso faz com que o circuito que espera, que presta atenção, ele não seja ativado. E você vai tendo um deterioramento pré-frontal, que é o que acontece, por exemplo, quando a pessoa é usuária de crack, dopamina e metanfetamina. Não tem nada que aumenta mais a dopamina do que essas substâncias. Né? Então, a ideia é, o que é um jejum de dopamina? Não faço ideia do que seja. Né? Uma ideia seria, talvez, porque eu não sei o que ele quer dizer. Se nem mesmo a pessoa que falou quis dizer, é impossível você não ter dopamina. A ideia a dopamina ela vai então levar ao movimento, ela leva à concentração, ela leva ao drive, mas ela pode exagerar nisso. O problema é quando a dopamina ela está relacionada, você tem um pico de dopamina antes ou depois de um esforço. A ideia é que você tenha a dopamina no esforço, porque isso ajuda você a executar as coisas. Isso parece uma viagem, mas esse é o conhecimento atual de como funciona a função executiva do ser humano, por exemplo, o tratamento da depressão. A ideia é, se você dá uma recompensa logo, muito rápida, você não consegue trabalhar a ideia de esperar, de tolerar, por exemplo, enfim, qualquer coisa, de construir coisas a longo prazo. Mas, se você se esforça e depois você vem a recompensa, aquilo também é pareado no momento de alívio. Então, isso também faz com que você tenha que depender sempre de algo externo. Agora, se você começa a ter essa liberação de dopamina enquanto você faz o movimento, aí o que isso faz? Faz com que você valorize o esforço, o movimento. E isso está relacionado à maior função executiva, que no final das contas é a habilidade mental não simples, mas que mais prediz sucesso em todas as etapas da vida. Então, o objetivo não é você fazer jejum de dopamina, é você treinar, colocar a valorização neste movimento, nesse esforço, e o esforço ser uma recompensa. E essa é a base, por exemplo, do tratamento de terapia para depressão. Mas, eu sei que parece muita loucura, por quê? Mas lá está muito diminuído isso. Então, a gente tem que fazer de uma forma que a pessoa consiga. Que é a terapia de ativação comportamental? Isso, porque não tem como tratar a depressão. Você pode explicar pra gente? Porque a gente estava conversando um pouquinho lá atrás e você estava me dizendo, depressão a gente tenta tratar com medicação, mas a parte mais importante realmente é a comportamental. Que no fundo, assim, eu sei que isso também pode chocar, mas é que também não foi eu que inventei não, viu, pessoal? Não participei do desenho do cérebro, não fui consultado. É que é assim, pode concordar, pode não concordar. É que assim, é só o comportamento, ele é capaz, e comportamento autodirecionado. O que é isso? Eu decido. Né? Isso, a partir dos 25 anos, você não consegue decidir pela outra pessoa. Mas, antes disso, também não. Mas quando é criança, a gente influencia bastante. Mas a ideia é que, assim... A gente consegue mandar, né? Ela obedece. Não que a gente também consiga o tempo todo, né? Mas, assim, a ideia é que você tem que... O comportamento autodirecionado, repetido e que seja desafiador. Então, a gente sempre gosta de um desafio, né? Sempre tem que ser um pouquinho a mais do que eu sei fazer. Isso, de forma repetida, é a única forma da gente criar uma coisa que é chamada de long-term potentiation, que é, né, basicamente, o que é? Você estimula a sinapse bastante e aquilo faz como se fosse uma ponte, né? Vamos imaginar que
A sinapse é uma ponte entre um neurônio e outro. Você pode colocar a dopamina, a serotonina, elas são como se fossem ali pessoas que pulam essa ponte, ou como se fossem, vamos colocar lá, entregadores que vão passar nessa ponte. Só que se você tem uma ponte só e colocar 200 mil entregadores, você vai ter um funil e um trânsito lá, né? Essa neuroplasticidade de longo prazo é como se você criasse várias avenidas, que aí você nem precisa, talvez, de tanta serotonina ou dopamina. Por quê? Porque aquele circuito está muito reforçado. E a única forma de fazer isso é repetindo e repetindo de forma direcionada, uma coisa de cada vez, e que seja um desafio, mas que seja possível você conseguir fazer. E aí a recompensa é fazer, né? E é assim que a gente aprende qualquer coisa na vida. E você consegue dar um exemplo pra gente? A pessoa está assistindo a gente e fala, tá bom, eu entendi que eu preciso ter pequenos desafios, esses desafios vão criar mais pontes. Que tipo de desafio? Mas vamos fazer, por exemplo, na depressão, né? Que na depressão é um quadro onde existe todo quadro psiquiátrico ele é considerado hoje uma doenças da neuroplasticidade, tem menos, né? Então, por exemplo, a ansiedade, um quadro de ansiedade, a ideia é sim, temos um sintoma ansioso que está hiperativado, não tanto, que está hipoativado é a área que para ele, né? Na depressão seria equivalente, uma simplificação isso, né? Uhum. Então, claro, tem dor, tem angústia, tem pensamentos negativos, sim. Tristeza, às vezes pode não ter, mas o que é, por exemplo, o sintoma-chave da depressão? É a incapacidade de sentir prazer. Na verdade, é uma perda de paladar pela vida, né? Então, enfim, uma anedonia, né? Que o pessoal hoje expandiu esse termo, que seria o quê? Você não consegue sentir prazer nas coisas que você sentia no dia a dia, mas você também não lembra do prazer no passado e você não consegue projetar no futuro. E isso, de fato, é o sintoma-chave. Sem isso, não tem depressão, né? Até o diagnóstico lá de depressão, os 2 primeiros sintomas são fundamentais e eles querem dizer basicamente isso, né? Então, qual que é o tratamento para depressão? A gente quer aliviar a angústia? Queremos. A gente quer aliviar o desespero? A gente quer. Mas a gente quer fazer não que você fique anestesiada, porque ninguém é feliz quando alivia e fica, né, sem nada. E a serotonina faz isso muito bem, não que ela não seja útil. Mas a gente quer o quê? Quer reativar esse circuito da recompensa e do prazer, né? E a ideia, por exemplo, na depressão é que, primeiro, seja algo que seja importante para você. Você não vai... Ou pelo menos era importante, né? O que era importante no passado, né? E a gente vai muitas vezes no passado e às vezes a pessoa nem vai lembrar. E aí a gente vai tentar do mesmo jeito, né? Mas a energia está muito diminuída se a pessoa, né, tá muito tempo em depressão e ela nunca vai ter motivação para fazer. Então, isso é uma coisa que não tem que depender de motivação. Então, a gente tem que bolar uma coisa assim. Aí, a ideia é que seja assim, um de cada vez, um comportamento de cada vez. É igual aprender qualquer coisa, né? Aprender tênis, vai jogar tênis. Você quer aprender tênis e futebol americano ao mesmo tempo? É pouco provável, né? Não sei que seja um talento. Você quer aprender 2 instrumentos musicais ao mesmo tempo? Acho que não dá, né? Por quê? Porque aquilo lá é específico. Então, a gente vai pegando aquilo. Existe um treinamento mesmo. A gente agenda atividade no futuro. Por quê? Porque isso é uma coisa que libera muito mais dopamina do que não. Porque a dopamina tem a ver com antecipação. Então, você tem que saber que tem algo lá. Mas você não vai sentir na hora, mas você agenda, né? E isso, claro, vai sendo construído. E aí você vai tentar fazer. E tem que ser no mínimo de esforço possível que você faça e que você tenha uma recompensa. E isso vai sendo repetido, né? Então, uma coisa que a gente costuma fazer, que foi uma combinação que teve, né, nos últimos anos da terapia de ativação comportamental com a ACT e com a terapia de afeto positivo, que muita loucura, né? Muito nome. Mas, assim, é o quê? A gente primeiro vê uma avaliação dos valores da pessoa. Valores seria o quê? Seria as coisas que a pessoa acha importante na vida, né? E às vezes a pessoa não vai achar nada importante porque ela não lembra mais, né? Mas às vezes a família lembra ela, né? Você gostava de tal coisa, você... Mas ela não vai concordar do mesmo jeito. Mas aí fica difícil também para quem está do lado. Por quê? Porque você vai falar, vamos no shopping porque vai melhorar a depressão. Não dá para ir no shopping. Por quê? Porque vai ser exaustivo para a pessoa. E sabe o que é que faz com que a gente tenha uma motivação para fazer algo? É a gente ter uma avaliação, está no córtex cingulado posterior, é uma balança entre o esforço e a recompensa. A pessoa não está vendo recompensa em nada. Mas o que determina o esforço?
é o tempo que eu tenho que descansar depois que eu faço uma tarefa. Então, se a pessoa ela queima a largada, ela vai ter que descansar mais tempo. Quer dizer que ela vai ter menos energia depois. E isso é uma coisa que serve para todo mundo, né? Que quer aprender qualquer hábito. Então, a questão de você ter esses micro hábitos, né? Que tem... Essa é a ideia, mas no sentido de que a gente consegue aprender pela recompensa e tem que ser algo que não seja exaustivo. E isso é feito, às vezes, com valor, mas uma coisa que é feita também agora, porque foi visto que só o comportamento salva, só o comportamento salva. Mas o córtex visual do ser humano, ele é assim, uma coisa que aparentemente é extremamente mais complexa do que se imaginava. E quando você imagina, ou enfim, visualiza, ou escreve, enfim, você fazendo um movimento, isso é extremamente parecido, tanto em termos de áreas ativadas, quanto de tempo, de liberação de substâncias, do que você fazer mesmo. Não é igual, porque se fosse igual, ninguém treinava nada na vida, né? Sim. Então, mas, por exemplo, os atletas, né, olímpicos, eles fazem esse tipo de treino, que é assim, eles treinam fisicamente e depois eles ficam imaginando o movimento. O próprio Ayrton Senna fazia isso. Ele declarou que ele percorria a pista depois que ele fazia a identificação ali da pista. Antes da corrida, ele ficava visualizando Provavelmente mesmo. ele fez isso intuitivamente, né? Mas agora é testado. Agora, um outro tipo de visualização que vocês devem ter ouvido falar de vários coaches. Eu ouvi a primeira vez com Tony Robbins, que era o quê? Que é você visualizar você conquistando algo muito legal. E isso comprovadamente faz você ter uma performance pior. Pior? Pior. Por quê? Porque você entende, conquistou. Já foi. Já liberou a endorfina. Já foi. Qual que é o momento mais feliz da Faz vida de sentido. alguém? É o momento mais feliz da vida de um corredor. É 1 segundo antes dele cruzar a largada. Por quê? Porque depois a gente já quer outro desafio. A gente é feito do movimento. A gente sabe disso, né? Então, também, se você visualizar a conquista, é uma péssima ideia, né? Então, todos os coaches aí que falaram isso, eles podem pedir desculpas ou não, mas assim, não é uma boa ideia. Por isso que não é legal Mas faz sentido. você ter a recompensa depois, porque todo mundo sabe disso, né? A gente é só conquistar um negócio que a gente quer outro brinquedo, né? Mas tudo bem, nunca foi isso que move o ser humano. O que move, de fato, é o movimento, né? Então, é o próprio o prazer pelo esforço. Mas, então... Em que momento, então, que a visualização poderia nos ajudar? Isso, você visualizar você fazendo um movimento específico por um período curto, então uma visualização concreta de você fazendo aquela ação e sentindo prazer. Você vai colocar essa intenção, e você não vai sentir no momento, né? Mas não tem problema, porque você está colocando a intenção do movimento. Então, você não coloca a coisa que você ganhou ali, todo mundo te abraçando. Não, mas o movimento, por exemplo, uma dica que eu dou mesmo para os pacientes, é muito simples. É você agendar no dia seguinte, você ouvir uma música favorita assim que acordar. E aí, depois que você agenda, pode ser que você não consiga acordar. Mas isso te dá uma chance maior de acordar com um pouquinho menos de cansaço. Mas você imaginar... como é a sensação legal de sentir aquela música, que você não vai sentir na hora, não tem problema. Mas isso faz com que... Te prepara já. Basicamente ativa o circuito, você vai como se fosse fazendo uma musculaçãozinha, né? E se você não conseguir de uma vez, saber que você não vai conseguir. Mas isso não é fácil. Por quê? Porque aí você não consegue, aí vem um monte de pensamento. não que consigo. eu não consigo. Aí você pega alguém na internet, aí fala alguma coisa ali, toma 500 suplementos, e aí você toma e não sei o quê. Mas isso é uma coisa que assim, você quer acordar bem de manhã, que não tem ansiedade de manhã, isso, você não vai comprar a briga de manhã, né? Você vai comprar a briga antes, né? E a ideia seria, então, se você antecipar coisas que você lembra que eram boas, né? Tem até, acho que isso é bastante popular, né? Que os estudos que se você marcar uma viagem, você se sente melhor. É verdade. Sim. Mas se você estiver depressivo, talvez não. É legal você marcar uma coisa no dia seguinte. Mas saber que isso é uma base, que chama Activity Schedule, né? Que é uma das coisas assim fundamentais e que pode ser potencializado com essas questões de afeto positivo. E aí tem emoções que o pessoal... né, tirando o hashtag gratiluz, né, mas assim, algumas emoções que de fato elas são associadas a um bem-estar, mas que às vezes você não vai sentir na hora. Mas, por exemplo, você imaginar uma outra pessoa concretamente, tem que ser concreto, que você gosta, imaginar assim,
querendo bem para ela, que seria uma visualização de compaixão, né? Isso é algo que tem um efeito antidepressivo muito bom também. E isso, enfim, não substitui o comportamento. Tá? Mas é um treino e isso é bastante... É uma potencialização da terapia de ativação comportamental. E é o treino mais eficaz para depressão que tem. Pensando em depressão, existe alguma diferença entre as pessoas que têm a ideação suicida para as que não têm ideação suicida? Eu quero dizer em termos de circuitaria. Existe. Consegue falar um pouquinho sobre isso? Consigo, né? Não é uma coisa que provavelmente vai ser muito, muito popular, mas assim, também assim, a ideia por exemplo, tem o mês de Setembro Amarelo, né? Uhum. E o pessoal fala, vamos prevenir o suicídio. Como é que se previne o suicídio? Reconhecendo sinais de alerta? E fazendo o quê? Buscando um psiquiatra? Sim, e ele faz o quê? Né? Uhum. Então, a ideia é que falar sobre isso é importante, mas melhor do que falar sobre isso é tratar isso. Uhum. Né? Então, porque essas pessoas estão deprimidas, né? Quem não, tá pensando gravíssimo, em morte, né? Não, então, isso é uma coisa então, que é importante. Assim, também não foi eu que inventei, tá? Eu juro que eu queria falar, se não foi eu que inventei, não é uma polêmica, tá bom? Assim, não existe a possibilidade, pelo conhecimento atual, de você ter um pensamento de que seria melhor morrer, não falar assim de vez em quando, eu quero morrer. Sim, mas sentir mas isso... você sentir que seria um alívio morrer, porque se você já sente que seria um alívio morrer, isso já é para procurar ajuda. A gente não vai aumentar, não vai esperar aumentar mais. Assim, mas não é possível, pelo conhecimento atual, você ter esse pensamento se você não tiver um transtorno mental que não esteja controlado, que está gerando isso, né? E, no fundo, isso parece ser uma péssima notícia, mas se não é, por quê? Porque se a gente inventou nome para essas coisas, e a única utilidade da gente dar esses nomes, que são os piores marketings do mundo, a única utilidade do diagnóstico psiquiátrico, na verdade, são duas. É comunicação e saber o tratamento. Porque senão é um nome inútil. Então, no fundo, isso é uma boa notícia. Quer dizer que você está bem enganado. Porque senão, aí entra um monte de questões, né, filosóficas, humanas. Aí, será que a pessoa não tem direito? Não sei o quê. Não, assim, não existe dúvida. Tem poucos estudos foram feitos em que a correlação é muito próxima a 100% dos casos. Então, isso é tratável. E aí existe uma série de questões, mas normalmente, aí eu não vou nem entrar muito a fundo, mas se tem uma coisa que a gente consegue fazer, é fazer passar esse pensamento. É que, além disso, não é só isso que a gente quer, né? Que você seja uma pessoa que pensa em morrer às vezes, mas agora parou de pensar em morrer, porque isso não eu falo muito isso. Não é estimulante para ninguém, né? Mas assim, é que a primeira parte do tratamento é fazer passar esse pensamento. Uhum. E às vezes a pessoa para de pensar nisso, mesmo ainda as coisas não melhorando. Você vê que é uma coisa bastante biológica. O pensamento de morte é uma coisa meio estranha de falar, né? Mas isso dá uma liberdade para a gente, dá um poder para a gente. Qual o poder? O poder de que a gente também, assim, nunca as pessoas sejam boas no mundo. Tem pessoas boas, tem pessoas que não são boas, sempre teve assim, né? E pessoas que são bastante agressivas, e o mundo ele pode agredir muito você, né? Mas a resposta natural do corpo seria uma resposta de resiliência. É que às vezes não está dando para ter. Então, não é para dizer que olha, você tem que conseguir lidar por si só. Não, é mais difícil, porque esse negócio não dá para ter porque quer. Se você forçar, você não consegue ter. Mas entender que você não precisa também de que as coisas fiquem todas excepcionais para você melhorar disso. E é fofo, é incrível. Olha, não é. O marketing é ruim. Só que é melhor do que a alternativa. Sim. Porque a outra alternativa é de que, de fato, não vale a pena viver. E isso é uma mentira, não porque eu falei, porque foi testado e praticamente 100% das pessoas que tentam ou que cometem, elas têm um quadro. E normalmente isso tem a ver com uma sensação de desespero. E o desespero, ele vem quando você tem uma desesperança, ou seja, você não consegue ver que existe algo lá na frente, que tem a ver com a falta de percepção de prazer, junto com um pensamento muito acelerado. E essa combinação, ela é uma combinação... péssima, né? É desesperadora. É desesperadora. Ninguém tem coragem de cometer suicídio. Pessoal, suicídio sempre é um ato de desespero, né? Então, a ideia de procurar, de falar, e você não precisa falar para muita gente. Eu sempre falo, tem que ter alguém da família responsável. E aí não pode ser vizinho, viu? Não pode ser amigo, porque a pessoa tem que ser responsável ali no hospital para assinar, né?
né, for o caso, mas não vai ser. Mas a ideia, e eu sempre oriento, ó, pega alguém, não é aquela pessoa que se compadece, aquela pessoa que fica triste, que chora, mas que ela não faz nada. Pega alguém que seja muito executor, porque a gente não tem muito que mimimi, não. Ninguém vai falar para alguém algo na hora que vai fazer passar. Nem tenta, né? Porque se fosse assim, pô, né? Mas claro que é bom ter alguém lá, mas alguém que esteja junto, mas que seja uma pessoa executora. E uma pessoa só, né? E se não tiver ninguém, procura um atendimento que assim, isso a gente faz passar e depois a gente vai ver o resto e é para melhorar, né? Então, isso não é legal. Por quê? Porque ninguém quer ter um quadro psiquiátrico. É que, nesse caso, independentemente seja ruim, a alternativa melhor que temos é essa, mas isso é para passar. E olha, a gente fica falando assim, né, como se fosse uma pessoa muito estranha que tivesse isso. E o fato é que, assim, eu sou psiquiatra, né, e eu, sabe-se lá Deus por quê, eu acho que eu devo ter sido o primeiro psiquiatra que entrou no YouTube do Brasil. E não tinha muitos psiquiatras. Isso não estou dizendo que não tinham pessoas que precisavam de psiquiatras. Então, o fato é que as pessoas também não procuravam muitos psiquiatras, porque você perguntar a indicação de psiquiatra pega mal. Pega mal, que você tá... né? Pegava, né? Hoje em dia tá melhor, né? Talvez, hoje a gente vê pelo Instagram, né, que a gente pega a indicação. Também não sei se é bom, enfim, mas não tem problema. Mas, então, quer dizer o quê? Que durante um tempo aí, eu basicamente tive bastante paciente assim, de todos os níveis, incluindo pessoas assim, extremamente famosas e muito bem-sucedidas financeiramente, de todas as áreas, e que é exatamente igual uma pessoa que é dona de casa, que, enfim... Com as mesmas dores, né? E ela pensa em morrer, e é o mesmo jeito, o tratamento é o mesmo, né? Claro, se a pessoa não tiver condições mínimas, né, de ter um tratamento, isso é ruim, mas aí não é o mesmo. Mas é para dizer que isso não quer dizer nada sobre o resto da sua vida e da sua competência. Eu garanto para você que se a pessoa que você gosta muito aí na rede social é muito assim incrível, não sei o que, a chance dela ter tido isso pelo menos uma vez é muito alta. Mas assim, o fato é que passa, é mais ou menos igual febre. Nunca é normal ter febre. Né? Nunca é normal. Pode estar no deserto do Saara ou estar no Polo Norte, não é normal. A gente é o meu termo. Então, mas tem febre, opa, alguma coisa está errada. Né? Mas não quer dizer também que vai ficar com febre para sempre. A gente vai ver, vai lá e vai passar. Né?